Queridos alunos, bem-vindos mais uma vez ao nosso convívio literário aqui, ao nosso Café com Literatura, o nosso querido Falando em Literatura, nosso projeto que objetiva o estímulo do seu interesse por textos literários, pela cultura literária brasileira e assim por diante. Vamos lá, eu sei que vocês estão acompanhando e alguns têm dado ótimas respostas, Respostas no sentido não de responder a perguntas, mas de estar participando, mandando mensagens, mandando comentários, etc. Então, vejamos. Aí, esse é o último capítulo, gente, do Dom Casmurro. João, por que você não leu o romance com a gente? Não, que bobagem. O negócio aqui é estimulá-los, Esse é um dos últimos capítulos que melhor resume tudo que a narrativa inteira disse. Chama-se E Bem, e o resto. Legal. Vamos ver aí. Ó. Deixa eu passar aqui. Pronto. Olha só, gente, o último capítulo do Dom Casmurro. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Essa é uma referência que ele faz a um capítulo que veio um pouco antes, em que ele fala de um envolvimento ou outro com outras mulheres e tal, mas coisa pouco significativa. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração, a Capitu? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, casada com Bento Santiago, os dois viviam muito bem numa casa maravilhosa, com vista para o mar da Praia da Glória, no Rio de Janeiro antigo. O resto é saber. Presta atenção. Você está tendo a chance de ler, claro que com a minha pequena, ínfima participação, algumas palavras das mais célebres da literatura brasileira. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, aquela com quem eu fui casado, e com quem esperava ser feliz, já estava dentro da Capitu de Mata-Cavalos. A Capitu de Mata-Cavalos é a Capitu criança, pré-adolescente, por quem ele se apaixonou, paixão que o fez cometer loucuras para fugir do seminário, ao qual o seminário, a mãe o havia prometido desde a sua gestação, Meu filho Bentinho, a Dona Glória, a mãe dele, prometeu que ele iria para o seminário aos 15 anos. Só que ele se apaixonou pela vizinha, que era uma moça maravilhosamente linda, encantadora, e que tinha muito mais personalidade do que ele. Ele mesmo diz, Capitu era muito mais mulher do que eu era homem. Uma figura de personalidade forte, uma figura de personalidade marcante, que sabia se impor, que sabia impor seus pontos de vista, e ele era um frouxo, que não sabia amarrar sapatos. O menino mimadinho da mamãe, da Dona Glória, e dos tios, e tal, e do agregado José Dias, e tal. Então, a pergunta que ele faz agora, o resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, com quem eu fui casado, já estava dentro da Capitu de Mata-Cavalos, aquela mocinha por quem eu me apaixonei. Ou se esta, a Capitu de Mata-Cavalos, adolescente, pré-adolescente, foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, vejam que ele mesmo se reconhece ciumento. Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1, versículo 1. Não tenhas ciúmes, é uma citação bíblica, não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. João, então ela o enganava. Não, quem está citando essa passagem bíblica é ele.
Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo. Tu, leitor, concordarás comigo. Repare no diálogo permanente com o leitor na obra de arte literária machadiana. Se te lembras bem da Capitu Menina, lá de Mata Cavalos, da rua de Mata Cavalos, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Só que esse é o ponto de vista dele. Vamos ver. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. A primeira ideia que ele teve, depois de velho e solitário, foi reconstruir a casa em que tinha sido feliz na infância, na velhice em outro lugar. Reconstruir a casa de Mata Cavalos, no Engenho Novo, com a mesma arquitetura, com as mesmas pinturas de parede, enfim, com os mesmos adornos, os mesmos móveis, para tentar, pela reconstituição do espaço que era a casa, reconstituir, o tempo que havia perdido. Isso tem a ver, sim, com Marcel Proust, né, em busca do tempo perdido. Esse é um homem solitário e triste em busca do tempo perdido, só que o tempo perdido já foi perdido, não adianta mais. Essa é a primeira providência que ele toma, reconstruir a casa. Aí ele vê que não vai dar certo, que não adiantou nada, que ele continua entristecido, casmurro, solitário, recluso, ensimismado, cheio de fantasmas na cabeça. Aí qual é a providência que ele toma? Escrever um livro para atar as duas pontas da vida e recuperar. Primeiro é a casa que ele tenta reconstruir, para atar as duas pontas da vida, e unir a velhice solitária, a infância, a adolescência, a pré-adolescência felizes. Não dá certo, aí ele resolve escrever um livro. Primeiro ele pensa numa história dos subúrbios cariocas, depois ele imagina que é muito melhor escrever um livro contando a própria vida, que se chama Dom Casmurro, certo? Olha como é que ele acaba, ó. E bem, e qualquer que seja a solução, uma coisa fica. Ninguém tira isso da cabeça desse homem, gente. Ele é um dos tantos personagens do Machado de Assis que sofre de um mal chamado imaginação graduada à inconsciência. É uma expressão do próprio Machado de Assis, que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois é retomada no Dom Casmurro, tá? Imaginação graduada em consciência, ou seja, tudo que se imagina assume o grau de verdade consciente. O que esse homem imaginava, para ele virava verdade. E o último capítulo é uma prova desse tipo de formulação mental, tá? Olha como é que ele acaba o livro. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica e a suma das sumas ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Ou seja, escrever o livro também não serviu para atar as duas pontas da vida. E ele resolve voltar à ideia inicial de escrever uma história dos subúrbios cariocas. Tarefa que seria penosa, segundo ele mesmo no capítulo 2, e que cá para nós não serviria para absolutamente nada. Isso é um retratinho de um dos maiores romances da literatura brasileira. Nós brasileiros deveríamos ter orgulho dos nossos escritores, como fazem os portugueses, nossos patrícios, mas aqui a gente tem pavor. Cruz de Souza, detesto. Álvares de Azevedo, ai que horror. Machado de Assis, não sei o quê. Não existe uma nação, gente, sem literatura, sem arte. E o nosso papel é normalmente odiar os nossos escritores. E o Machado e outros tantos não merecem isso. Não merecem isso. Legal? Por isso que a gente está aqui no Falando em Literatura. Agradeço a sua companhia, como sempre. E conto com vocês para outras leituras e para outras conversas. Valeu, um abraço, João Marcos.